Você já parou para pensar por que a geração atual parece tão afastada de Deus? Parece que os jovens só querem viver para si mesmos, não vão mais à igreja, não buscam mais a Deus. E não são só os jovens, mas também os adultos, que deveriam guiar os mais novos. Mas parece que isso não acontece mais. No vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre esse afastamento. O que tem levado tanta gente a se distanciar da fé? Como isso afeta a nossa vida? E o que podemos fazer para voltar a sentir a presença real de Deus? Se você já sentiu esse vazio, ou visto isso acontecer ao seu redor, fica comigo até o fim, porque esse vídeo vai abrir os seus olhos. E se você quer assistir mais conteúdo bíblico e melhorar o seu relacionamento com Deus, se inscreve no canal e deixa o seu like. Sem mais enrolação, se a gente parar para olhar ao redor, vai perceber algo preocupante. Nunca tivemos tanto acesso à informação sobre Deus, e ao mesmo tempo nunca tivemos uma geração tão distante dele. Parece contraditório, mas faz sentido quando vemos como vivemos hoje. Vivemos numa era de distrações. O celular vibra o tempo todo, as redes sociais disputam nossa atenção. É como se a gente estivesse sempre correndo, mas sem saber para onde. Jesus já alertou sobre isso quando disse: "Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração." E é exatamente isso. Nosso coração está preso em tantas coisas, likes, status, trabalho, dinheiro, que sobra pouco espaço para Deus. Um dos motivos desse afastamento é o relativismo que domina a cultura. Hoje tudo é questionado, tudo é verdade relativa. Muita gente passou a enxergar Deus como apenas mais uma opção entre tantas, em vez de reconhecê-lo como o centro de tudo. Paulo já falava disso quando escreveu: "Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas se cercarão de mestres segundo as próprias cobiças, como quem tem coceira nos ouvidos." Parece que Paulo estava escrevendo para o que a gente vive hoje. Além disso, muitos se afastam por causa das feridas da vida. Sofrimentos, decepções e até más experiências dentro da igreja fazem as pessoas pensarem que Deus as abandonou. Mas Jesus deixou claro: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." A dor não significa a ausência de Deus, mas nem sempre aprendemos isso cedo. E é por isso que muitos desistem da fé. Também não podemos ignorar o pecado que se tornou normalizado. Coisas que antes eram vistas como erradas, hoje são tratadas como apenas escolhas pessoais. Mas a Bíblia nos lembra: "Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Esse esfriamento não acontece de uma hora para outra. É aos poucos, quase imperceptível. E ainda existe algo que quase ninguém gosta de admitir: o comodismo espiritual. É muito mais fácil rolar o feed do Instagram do que abrir a Bíblia. É mais confortável maratonar uma série do que separar tempo para orar. Mas esse afastamento silencioso vai roubando a nossa sensibilidade para as coisas de Deus. No fundo, tudo isso mostra que o problema não é Deus se afastando da gente, mas nós, que pouco a pouco fomos nos distraindo, nos machucando e escolhendo outras prioridades. Mas diante disso, você pode se perguntar: beleza, mas como esse afastamento de Deus afeta a vida das pessoas? Quando nos afastamos dele, algo muito importante muda dentro da gente, e aos poucos, também por fora. Não é só uma questão de fé, é uma questão de vida. A Bíblia é clara: "Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada." Um galho desligado da videira pode até continuar verde por um tempo, mas logo seca. E é isso que acontece quando vivemos desconectados de Deus. Primeiro vem o vazio por dentro. As coisas que antes pareciam satisfazer já não preenchem mais. É aquela sensação de que falta algo, mesmo quando tudo parece estar bem. Salomão descreveu isso quando disse que Deus pôs no coração do homem o desejo da eternidade. Em outras palavras, existe em nós uma saudade do céu. E quanto mais a gente tenta ignorar,
mais sentimos que algo está errado. Depois, esse vazio começa a se refletir nas nossas emoções e decisões. Quando Deus não é o nosso norte, a gente se perde no meio do caminho. É como se a bússola da nossa vida ficasse girando sem parar. Isaías já disse: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Sem a referência de Deus, tudo vira relativo e a gente acaba trocando valores, justificando o que antes sabia ser errado e negligenciando o que é certo. A consequência disso é um coração cada vez mais frio e indiferente. E esse esfriamento não acontece do dia para a noite. Ele é sutil. Primeiro a gente deixa de orar, depois de ler a palavra, depois de se reunir com outros crentes. E de repente, a fé que antes era vira só uma lembrança distante. Outra coisa comum é o surgimento de uma sensação de peso e cansaço. Viver longe de Deus é tentar carregar a vida sozinho. E isso é pesado. Jesus sabia disso quando disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sem esse descanso, a gente vai acumulando ansiedade, frustração, comparações e uma busca sem fim por aprovação. E talvez a consequência mais perigosa seja a perda de propósito. Quando Deus não é o centro, tudo parece sem sentido. A gente trabalha, estuda, conquista coisas, mas no fundo parece que está só rodando em círculos. Paulo disse em Atos 17:28, nele vivemos, nos movemos e existimos. Sem ele, até a existência perde o brilho. Por fim, essa distância não é só um detalhe. Ela afeta quem a gente é, o que sentimos e para onde vamos. Ela nos deixa mais vulneráveis a tudo o que o mundo oferece, porque a gente fica faminto. E quem está com fome come qualquer coisa. Mas qualquer coisa nunca vai satisfazer o que só Deus pode preencher. No fundo, essa sensação de desconexão é um alerta. É como uma luz piscando no painel do carro, dizendo: volte para a fonte. Deus não se afasta da gente. Somos nós que, aos poucos, fomos nos afastando. Mas o bom é que sempre existe um caminho de volta. A boa notícia é que não importa o quão longe você tenha ido, sempre dá para voltar para Deus. E o mais incrível é que esse caminho não começa com esforço humano, mas com um convite dele. Deus nunca desistiu de você. Ele mesmo disse: com amor eterno eu te amei, por isso te atrai com benignidade. Ou seja, antes mesmo de você pensar em voltar, Deus já estava te chamando. Mas agora você pode se perguntar: como fazer isso na prática? Como voltar para Deus no dia a dia? Primeiro, reconheça onde você está. O primeiro passo é admitir que você está longe. É o que o filho pródigo fez na parábola de Lucas 15. Ele caiu em si e disse: levantarei-me e irei ter com meu pai. Essa decisão de reconhecer a própria condição é o início de qualquer restauração. Enquanto a gente nega o afastamento, continuamos perdidos. O segundo passo é voltar para Deus do jeito que você está. Muita gente acha que precisa estar melhor para voltar, mas é o contrário. É voltando que você vai ser transformado. Tiago nos convida: cheguem-se a Deus, e Ele se chegará a vocês. Não espere ser perfeito, porque Deus não está esperando perfeição, mas sinceridade. O terceiro passo é reacender o relacionamento. Relacionamento se constrói com tempo, constância e prioridade. Separe momentos para falar com Deus e ouvir a voz dele na palavra. Josué 1:8 nos dá a chave. Medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Então prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. Não é religiosidade, é relacionamento diário, é intimidade. O quarto passo é se envolver com pessoas que também buscam a Deus. Com certeza você já ouviu isso, mas eu vou repetir. Você não foi criado para caminhar sozinho. Hebreus 10:25 nos lembra:
Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Estar com quem tem o mesmo propósito fortalece a sua fé, porque a chama que se mantém perto das outras não se apaga. E o quinto e último passo é praticar obediência no dia a dia. Voltar para Deus não é só sentir algo no coração, é alinhar a vida com o que Ele diz. Jesus foi direto: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Essa obediência não é um peso, é proteção. É Deus mostrando o melhor caminho para que a gente não se machuque mais. E por que tudo isso é tão importante? Porque viver na presença de Deus muda tudo. Muda a forma como você lida com os problemas. Muda a maneira como você enxerga o mundo. É viver com paz no meio do caos, com propósito no meio do vazio. Isaías 26:3 nos lembra: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Voltar para Deus não é só fazer a coisa certa, é voltar para casa. É voltar para o lugar onde a sua alma finalmente descansa. É reencontrar sentido, esperança e força para enfrentar cada dia. E nunca se esqueça: Deus não está de braços cruzados esperando você chegar. Ele está correndo na sua direção, como o pai da parábola do filho pródigo. Ele quer restaurar, curar e transformar a sua vida. Então, se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que esse vazio que você sente não é coincidência, mas um sinal. É como se Deus estivesse sussurrando no seu coração: volte para mim. Ele não está apontando o dedo, Ele está estendendo a mão. A distância de Deus pode até ter te feito sentir perdido, mas ela não precisa ser o fim da sua história. Jesus deixou bem claro: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Jesus está na porta, mas é você quem decide abrir. Voltar para a presença de Deus não é sobre ser religioso, não é sobre ter uma vida perfeita. É sobre permitir que Deus faça parte do seu dia a dia, das suas escolhas, dos seus sonhos e até das suas dores. É sobre experimentar a paz que o mundo não pode te dar. É descobrir que a vida tem um propósito muito maior do que simplesmente existir. Talvez hoje seja o dia de dar esse passo, de desligar um pouco o barulho, silenciar as distrações e falar com Deus, mesmo que seja uma frase simples: Senhor, eu quero voltar. Porque no fim, não existe vida plena longe dele. E quanto mais você voltar, mais cedo vai experimentar tudo o que ele tem para você. Então, se esse vídeo falou contigo, não deixa essa mensagem passar. Toma uma decisão hoje. Volte para Deus. Bom, eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Se você quiser me ajudar, se inscreve no canal e deixa o seu like. E comenta aqui embaixo se você se sente distante de Deus e quer voltar. E se você é uma pessoa que sente que sofre demais, assiste esse vídeo aqui sobre por que os filhos de Deus são os que mais sofrem. Com certeza vai te ajudar na sua caminhada. Bom, espero que você tenha gostado e entendido. Até a próxima.